Olá, queridos pais, tudo bem? Em primeiro lugar, um ano glorioso para todos nós. O objetivo de hoje é apresentar as atividades que nós aplicamos ao seu filho no semestre passado, descrevendo o que ocorreu durante cada semana. Nós iremos suprimir o nome de vocês e também o nome da própria criança, por questões óbvias. E vamos, portanto, mostrar ao final da apresentação o histograma de desempenho do aluno. Nós iniciamos o semestre passado com a aplicação do simulador de eletrônica para o aluno, para que ele pudesse, antes das atividades práticas, desenvolver montagem de circuitos eletrônicos pelo simulador, de forma virtual. Então esse foi o primeiro passo que nós demos com o referido aluno. A cada semana surgem novas atividades. Nem sempre são as mesmas atividades, porque nós aplicamos o método 360 graus de ensino, onde o aluno a cada semana desenvolve uma habilidade. Então aqui, pelo quadro, vocês já podem observar que na semana posterior o aluno foi treinado em operações de divisão, utilizando a nossa calculadora analógica para desenvolvimento de cálculos de cabeça. Então o aluno conseguiu desenvolver as operações entregues a ele, inicialmente com dificuldade, mas à medida que o tempo ia passando, ele desenvolvia sem maiores problemas todas as operações de divisão com cabeça. Em seguida, na semana posterior, ele entrou em aulas de programação em blocos. Nós testamos a habilidade do aluno com raciocínio lógico e depois aplicamos uma aula de desenho através de ditado falado para que ele desenvolvesse uma história em quadrinhos. Então percebam como a cada semana as atividades vão sofrendo variações e depois nós voltamos em uma outra atividade equivalente, como aconteceu aqui no momento em que o aluno foi treinado novamente com programação em blocos. Então aquela primeira aula nós testamos o aluno, agora o aluno ele é submetido a uma bateria de exercícios e aí nós avaliamos se ele foi melhor em relação à aula anterior. Então nós estamos sempre voltando às operações. Em seguida ele foi treinado a digitação, em uma típica aula de datilografia, porém no teclado do computador, para acelerar o processo de digitação e posicionar melhor as mãos sobre o teclado. Na semana posterior, nós praticamente iniciamos a semana de projetos com papéis cartonados, onde o objetivo foi desenvolver personagens no formato 3D, fazendo uso de papel cartão. E esses personagens foram montados com durex, cola, grampeadores, ou seja, eles utilizaram uma infinidade de materiais para fixar cada um dos componentes cortados por eles. E um outro projeto foi desenvolvido no segmento arquitetônico, cujo objetivo era o desenvolvimento de uma maquete, também fazendo uso de materiais alternativos. E aí nós avaliamos a criatividade do aluno durante a execução dessas duas tarefas que nós chamamos de projetos. Em seguida, o aluno volta a treinamento de programação e aqui nós constatamos de fato que o aluno ele tem potencial para a área de programação absurdo, porque já na terceira aula ele conseguiu desempenhar boa parte das tarefas. Isso vai nos dando segurança em relação ao que aplicarmos e o que poderíamos direcionar para que o aluno desenvolva da melhor forma possível. Em seguida, aquele treinamento que ele fez no simulador de eletrônica, agora ele vai para a aula prática, utilizando os equipamentos multímetro e fonte de alimentação, aprendendo a montar os circuitos eletrônicos de fato. Na semana posterior, ele inicia aulas de animação digital, conhece a interface e começa a desenvolver as primeiras movimentações.
Na semana posterior, volta a testar protótipos eletrônicos e aqui nós vamos ganhando confiança em relação a se o aluno realmente ele está desenvolvendo a montagem dos circuitos eletrônicos com segurança ou não. É por essa razão que as aulas elas são alternadas, porque nesta aula ele deve lembrar os conceitos que ele recebeu na primeira aula lá com o simulador. Em uma outra semana ele fez a remontagem do projeto arquitetônico, porque o primeiro projeto ele fez bidimensional, quando na verdade seria tridimensional. Então, quando o aluno comete um erro na montagem de projeto, ele volta a executá-lo. E aqui ele fez direitinho o projeto dele. Em seguida, entrou nos treinamentos de montagem de projetos arquitetônicos e de decoração em interfaces específicas de decoradores e de arquitetos, claro, adaptado à condição da criança, e voltou também a desenvolver trabalhos no simulador para constatar se de fato ele não havia esquecido os conceitos da primeira aula. E em seguida desenvolveu em um de nossos aplicativos um projeto arquitetônico 3D. Então aqui ele conseguiu visualizar a diferença do que é executar um projeto físico para um projeto virtual. Em seguida, desenvolveu a reprodução de um desenho, é uma parte em que ele desempenha muito bem reprodução de desenhos. Volta para a eletrônica para diagnosticar 2 drones nossos e volta também na montagem de circuitos para acionar motores e LEDs. Aqui nós tivemos a certeza de que ele teve um crescimento na área de eletrônica considerável. Na sessão de games, nós verificamos a interação com os colegas da sala. Ele realmente tem um espírito bastante colaborativo. Em SolidWorks, nós testamos se ele realmente continuava hábil na criação de projetos 3D. Ele realizou a atividade com sucesso. E na atividade externa, passeio no parque, na praça, também um comportamento excepcional. E aqui nós temos o histograma do aluno. Em eletrônica, pontuação 800, sendo a pontuação máxima 1000. Então aqui constatamos que de fato ele, nesse semestre, desenvolveu muito bem a parte da eletrônica. A parte da programação, melhor ainda, 900 pontos. A parte de desenho tridimensional, ele ainda está em fase de desenvolvimento. Na parte de digitação, ele consegue digitar com rapidez, mas precisa de mais treinamento para posicionar melhor os dedos sobre o teclado. Na parte de matemática, também pontuação 800, as operações foram realizadas com sucesso. No inglês, o inglês ainda estamos aplicando poucos exercícios, tá? Mas uma conversinha rápida, testando se o aluno compreende o que nós falamos em sala de aula. Mas esse semestre, no próximo, né, agora, em 2005, ele será mais testado em relação a vocabulários. Ele vai ser preparado para receber exercícios sobre vocabulários em inglês. Na parte de desenho bidimensional, ele desempenha muito bem, principalmente reprodução. Na parte de projetos, também pontuação 700. Precisa melhorar a criatividade, o planejamento no momento da execução do projeto. Desenhos bidimensionais ele reproduz muito bem, como eu já havia comentado. Nos projetos 3D também ele consegue desenvolver sem maiores problemas, o que é solicitado. Trabalhos em grupo é excepcional. Desenho digital, ele está aprimorando o e-book para poder trabalhar com a criação de novos personagens. Ele tem fixação por um personagem, mas nós queremos que ele crie vários personagens para que o e-book dele fique realmente bem interessante. E trabalhar mais a parte de cenário também. Na parte de animação, pontuação 500, ele conseguiu desenvolver vários exemplos de animação, inclusive sistema solar, uma simulação de um sistema solar. Então ele
ganhou habilidade no uso da ferramenta. Tá? Então, esse é o objetivo deste material, passar a vocês aí um insight, né, a respeito das áreas ou dos segmentos aos quais o aluno conseguiu aí dar um retorno bem interessante, e o que é que nós aqui da escola faremos nesse semestre para que ele ganhe novas pontuações ou melhores pontuações nos segmentos aos quais verificamos que ele precisa realmente melhorar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da explanação e que tenhamos aí um semestre maravilhoso, um bom retorno para nossos alunos. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.